Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da APR. O meu nome é Catarina Novo, eu sou responsável pelas soluções de inovação na APR, em que se enquadra também toda a inteligência artificial e principalmente o Copilot. Muito obrigada por estarem aqui presentes hoje. Relembro que temos vários webinars a acontecer com bastante regularidade, portanto, inscrevam-se, aproveitem, e caso depois tenham qualquer dúvida, qualquer questão, estamos ao vosso dispor. Neste webinar temos uma oferta, entre aspas, para vocês que se inscreveram e estão aqui hoje connosco, que é um e-book totalmente gratuito, aqui com alguns temas que vamos ver hoje no webinar, mas não só, algumas cheat sheets, alguns prompts de exemplo, consoante a vossa atividade, a vossa função dentro das vossas organizações, portanto, para que consigam experimentar, começar a dar aqui alguns passos para aumentarem a vossa produtividade, que no final do dia é isso que nós queremos. Esta sessão hoje é para começarmos a ter aqui algumas luzes sobre o Copilot de Produtividade. É o nome que aqui damos ao Copilot para Microsoft 365, portanto, totalmente embebido dentro daquilo que é o vosso 365 e as soluções Office, Word, Excel, PowerPoint, etc., para vos mostrar aqui algumas vantagens, ainda que pelo curto tempo que temos teremos aqui algumas mini demonstrações, mas depois poderemos aprofundar e ver caso a caso aquilo que poderemos fazer. Portanto, a nível da agenda, falar-vos só aqui um bocadinho do que é isto do Copilot de Produtividade, dar-vos aqui alguns casos de uso por função. Temos aqui uma audiência bastante vasta a nível de funções de negócio, temos diretores operacionais, temos CEOs, diretores da IT, portanto, temos aqui uma panóplia de funções distintas, sendo que vamos aqui tocar em algumas delas, para que todos se sintam aqui incluídos nesta sessão. Fazer então estas mini demonstrações de como é que o Copilot está embutido dentro das soluções do 365 e como é que vocês conseguem tirar partido do mesmo. E falar um bocadinho de segurança, privacidade e licenciamento, que acredito que também seja algo muito importante de revermos, e também aqui para o IT, para perceber quais as vantagens do Copilot face a outras soluções, que plano de adoção, etc. E falarmos então naquilo que eu estava a dizer mesmo, do roadmap da adoção e do ROI, portanto, medir aqui o retorno sobre o investimento, que é muito importante. Há uma frase que eu costumo dizer, que é se usarmos o Copilot para fazer umas perguntas ou para pedir para resumir uns e-mails, é um brinquedo demasiado caro para tirarmos só esse partido. Para isso, existem muitos outros provedores de inteligência artificial, o ChatGPT, que acredito que a maior parte de vocês utilize no vosso dia a dia, e o próprio Copilot gratuito, que é uma solução que existe e que vocês podem tirar partido, entre outras. Contudo, é importante aqui percebermos as diferenças e percebermos, de facto, qual a mais-valia em investir no Copilot para 365. Portanto, isto será a mensagem de hoje, para que depois consigam dar os próximos passos na adoção destas ferramentas dentro da vossa organização. Portanto, o que é o Copilot Produtividade? Portanto, aquele Copilot que está embebido dentro do Microsoft 365. É um assistente de inteligência artificial que está completamente integrado dentro das vossas ferramentas de trabalho. O Outlook, o Teams, o Word, o PowerPoint, o Excel, o OneNote, etc. Portanto, e quem usa Power Platform também, Power Apps, Power Automate, também está integrado nessas ferramentas. Portanto, é algo que está inerente dentro daquilo que é o vosso 365.
E o que de facto diferencia este Copilot de outros provedores de inteligência artificial é que ele tem o vosso contexto. Ele dá-vos respostas e dá-vos conteúdos baseados na vossa informação de trabalho, baseados nos vossos documentos, baseados em quem é cada um de vocês dentro da organização, que tipo de ficheiros é que tem acesso, que tipo de informações de trabalho é que tem acesso, portanto, através do Microsoft Graph, que é algo que vocês têm dentro do vosso 365, ele permite-vos dar esse contexto. E além disso, há uma proteção empresarial e o respeito pelas permissões. Eu bem que posso perguntar ao Copilot qual é o salário da minha colega XPTO. Ele não me vai dizer porque eu não tenho acesso a esse ficheiro, não tenho acesso a essa informação. Claro que aqui ressalva outra questão, que é temos que preparar os nossos dados para adotarmos a Copilot. Portanto, se tivermos um SharePoint completamente desgovernado a nível de permissões, podemos ter problemas de segurança e podemos ter problemas de fazerem alguma questão e ele devolver resposta. Portanto, ele vai respeitar as permissões do utilizador no final do dia. Portanto, este trabalho inicial que nós ajudamos e temos ajudado várias organizações a fazer, que é o assessment, aquilo que esta auditoria, muito entre aspas, não é nada pesado, mas fazer esta auditoria àquilo que vocês têm dentro do 365, às permissões, aos logs, etc., é muito importante para depois termos uma adoção que não crie problemas no futuro. Mas mais importante do que sabermos o que é o Copilot, também é muito importante sabermos o que é que ele não é. E o Copilot, eu não me indica mesmo isso, é um copiloto, não é um autopiloto, não é quem vai guiar a vossa organização. Portanto, ele precisa sempre do contexto, esse contexto é o vosso contexto dentro da organização e da vossa validação. Porque é um modelo de inteligência artificial. No final do dia ele pode ter alucinações, e alucinações no sentido técnico também da palavra, portanto ele pode dar-vos respostas completamente fora daquilo que vocês estão à espera, é raro acontecer, acontece muito com o ChatGPT nas versões gratuitas, etc., mas é um modelo de inteligência artificial e a alucinação pode acontecer. Não substitui de todo governação, aprovações, segurança, etc., portanto temos que ter tudo muito direitinho e pode errar. Portanto, aquilo que eu estava a dizer é muito importante rever a resposta que dá e verificar de facto as suas respostas e contexto. Alguns casos de uso que temos vindo a aplicar dentro das nossas sessões, podemos chamar-lhe formações, eu costumo chamar-lhe mais workshops, porque de facto são desenhados à medida de cada organização e aos desafios que nos são trazidos pelos principais interlocutores das organizações. Portanto, ele vai sempre depender, nós não temos aqui um plano de formação de Copilot, porque isso não faz sentido no nosso ponto de vista, porque a adoção da organização A vai ser completamente da organização B, o investimento que a organização A vai querer ter a nível de número de licenças e número de utilizadores envolvidos numa primeira fase é diferente da empresa B, portanto, tudo isto pesa para desenharmos aqui processos à medida de cada um de vocês. Uns podem usar SharePoint, outros ainda não utilizam. Temos aqui vários cenários e é importante irmos de encontro à realidade de cada uma das organizações. Estes são alguns casos de uso que temos vindo a fazer. Portanto, são resumos de reuniões e documentos longos, com decisões e ações. Portanto, temos uma reunião, podemos gravá-la. Neste momento já nem é preciso gravar, portanto, ele faz, quando ativamos o Copilot numa reunião Teams, ele fica com a transcrição e consegue resumir e consegue fazer a ata da reunião. No final do dia é isto que ele faz. Portanto, ele faz toda a síntese daquilo que foi falado, que decisões é que foram tomadas, que ações é que têm que ser tidas, quem são os responsáveis por essas ações e a ata da reunião fica feita. Catarina, mas a minha reunião é presencial e eu não tenho muito hábito de fazer reuniões Teams. Podem convidar
podem pôr o Teams a ouvir a vossa reunião. A única coisa que ele não vai perceber é que é a Catarina, é a Marta, é o Manuel, é o António, é o Joaquim. Senão, porque vai ser um utilizador, ele não sabe quem é que está na reunião. Se bem que no resumo, se nós usarmos os nossos nomes, ele vai conseguir identificar. No entanto, é uma possibilidade para vocês utilizarem este motor que é muito interessante. Preparar comitês com síntese de e-mails, métricas para briefings de negócio, perguntas naturais sobre o negócio, quais foram as minhas vendas, que propostas é que eu tenho que fazer, que propostas é que eu entreguei, qualquer questão. Geração de respostas a clientes com base no histórico, portanto, podemos incluir também, se vocês tiverem Dynamics 365 Sales, por exemplo, aqui o CRM, também podemos incluir e temos essa informação para gerar respostas. Criação de apresentações a partir de briefings ou documentos que tenhamos, uma proposta, um documento de projeto, etc. Resumo de pipelines e próximos passos e resumos de reuniões de time, também já tinha mencionado inicialmente. Antes de passar aqui para as mini demos, aqui uma nota que é importante. Quando usamos os documentos, etc., ele está dentro daquilo que é o nosso universo do 365. Ou seja, quando eu coloco um caderno de encargos ou um RFP de um cliente dentro de um chat GPT, nós não sabemos para onde é que aquilo vai, ok? Isto falando de português. Portanto, ele vai. Nós não sabemos para onde é que ele está a guardar. Quando interagimos com o Copilot e quando nós colocamos esse documento, se já o usam no dia a dia ou se não o utilizam para terem esta curiosidade, ele, no próprio OneDrive do utilizador, ele cria uma pasta chamada Ficheiros do Copilot, ou algo similar, e é aí que ele vai guardar a informação. Portanto, ele não está a alimentar nenhum motor, nenhum modelo de largo de linguagem, etc. Portanto, ele fica dentro da vossa organização. Portanto, não há partilha dessa informação. O mesmo acontece com os vossos e-mails, com essa informação do 365 no seu todo. Portanto, tudo o que vocês conhecem de segurança, privacidade, etc., do 365, Copilot é exatamente a mesma coisa. Ok? Passando aqui para as mini demonstrações, vai ser live, portanto, a lei de Murphy que esteja do meu lado. Eu vou só parar de partilhar, portanto, acredito que vocês já estejam a ver um Outlook, têm aqui uma newsletter simples. Aqui é uma nota importante. Não existe Copilot em contas de demonstração, portanto, nós vemos mesmo dentro da minha conta do próprio 365. Portanto, o que é que temos? Temos aqui uma newsletter da ITGen com informação, em que nós temos este botão de Copilot, em que ele me ajuda a responder a este e-mail, neste caso não é uma resposta, mas poderia ser, ou resumir aquilo que está aqui a acontecer. Portanto, eu posso pedir um resumo ao Copilot, em que ele diz-me, faz-me aqui um resumo do que foi esta newsletter. Reparem que a última frase é: não foram identificadas questões pendentes ou datas importantes a reter. Isto é algo que ele também faz. Portanto, ele pode ler um conjunto de e-mails e a partir daí dar-vos ações pendentes sobre ele. É algo que o Copilot faz e que é bastante interessante. Quando eu estou no meu 365 normal, nós temos aqui a possibilidade de, só aqui fechar para ficar um bocadinho maior, ver se consigo alargar, pronto, boa. Pronto, e como vocês veem, tenho aqui muita informação.
em que eu tenho aqui a minha janela do Copilot, em que eu estou neste e-mail ainda e consigo, dentro deste e-mail, pedir para ele resumir o mesmo, e ele vai resumir e coloca aqui um e-mail, e a partir daqui eu posso continuar a fazer perguntas, ou então tenho e-mails por ler e ele vai pesquisar. Então ele vai pesquisar, tenho aqui e-mails, eu tenho aqui informação. Portanto, se repararem, aqui em cima eu tenho o ambiente de trabalho e tenho o ambiente web. Quando eu pergunto no ambiente de trabalho, eu estou a dar-lhe contexto. É aqui, é isto que eu quero, que tu me digas quem é, que e-mails, etc. Quando eu estou na web, ele vai pesquisar à internet. Como IT managers ou como administradores do 365, nós podemos impedir que ele vá à web, ok? Portanto, esta também é uma possibilidade. Mas quando eu entro, por exemplo, no meu 365, que é mais simples, portanto, eu entrei no meu portal 365, eu costumo entrar com portal.office.com, há quem entre por office.com, há quem entre mesmo por m365.cloud.microsoft, quase todos os caminhos vão dar aqui, em que nós temos a mesma coisa, temos o work e temos o web, ok? Em que eu tenho aqui um conjunto de prompts que posso utilizar. Posso lhe fazer perguntas. Portanto, quem é uma colega minha. E ele vai pesquisar quem é a Marta Costa na APR. Ok? Se eu fizesse o mesmo neste perfil web, ele vai à web. Não me vai dar contexto nenhum. Portanto, aqui para vos dar algum contexto. Também me ajuda a preparar para reuniões, se for o caso. Portanto, ajuda-me a preparar para este webinar, por exemplo. E ele vai-me dar também todo o contexto desta sessão, qual é o objetivo, quais são os recursos, o que eu mandei, aqui os e-mails que foram enviados, as sugestões para eu me preparar, etc. E vocês repararem aqui no lado esquerdo, temos todas as conversas que eu vou tendo com o Copilot. Além disso, temos aqui os agentes. Os agentes podem ser desenvolvidos por vocês ou podem usar alguns agentes que a Microsoft já tem criados. Tem aqui já alguns, de soluções terceiras até, mas podemos criar um agente com o Copilot todo. Será um tema para um outro webinar, mas que vos permite criar agentes, é mesmo esta a palavra, portanto aqui chatbots, que vocês podem incluir no vosso portal, no vosso Teams, num site, qualquer coisa, que vos permite dar mais contexto. Vou-vos dar aqui alguns exemplos que tenho vindo a fazer para perceberem melhor este contexto, mas basicamente é o vosso GPT, o vosso Copilot. Portanto, ele permite-vos, por exemplo, fizemos um cliente em que carregamos toda a documentação relativa a instruções de trabalho, normas, políticas, portanto, tudo que é informação do sistema de gestão, encarregamos toda essa informação, demos um nome engraçado e
E a partir daqui, as pessoas dentro do Teams podem perguntar como é que eu devo estacionar o carro nas instalações, o que é que acontece quando o X acontece, o que é que eu tenho que fazer, que procedimentos devo ter com Y, quais são as instruções da máquina X, qualquer coisa, em vez de estarem à procura em muita documentação, tenho aqui um chatbot com essa informação para dar resposta. Portanto, também temos alguns processos de onboarding em que carregamos toda a informação de onboarding de colaborador, e depois os novos colaboradores podem fazer perguntas de quando é que eu devo lançar férias, com quem é que eu devo falar com situação X ou Y, várias coisas que nós podemos fazer para termos mesmo um amigo, um chatbot, para acelerar a informação. Também temos um de cantinas, em que carregamos a informação da ementa semanal e as pessoas, através do chatbot, dizem o que é que querem almoçar em cada um dos dias e preenche uma folha Excel que depois é partilhada com a empresa que gera a cantina. Pronto. Dá para muita coisa, não é só para perguntar, também dá para preencher uma base de dados, vamos chamar, que pode no final do dia ser até um Excel, e terem tudo de uma forma muito interativa. Pronto. A principal diferença aqui do Copilot pago é de facto esta, que temos aqui o contexto. Quando ele é gratuito, vocês só têm esta formação da web. O mesmo acontece no Edge. Portanto, no próprio Edge, vocês também têm aqui o botão do Copilot, em que exatamente a mesma coisa. Eu tenho o separador de trabalho e tenho o separador web. Nós conseguimos trabalhar no Copilot quase em todas as ferramentas, inclusive o browser da internet, se for da Microsoft, portanto, se for o Edge, em que podem utilizá-lo para fazer qualquer pergunta, exatamente como estávamos a fazer no nosso portal do 365. Depois, entra aqui a questão do embebido, do integrado nas aplicações. Eu posso começar aqui pelo Word, por exemplo, em que eu posso lhe pedir várias coisas. Portanto, eu posso, dentro do Word, por favor, estou por favor, é ser simpática, mas faz um contrato de confidencialidade baseado na prestação de serviços de formação ao Pilot, em que eu depois também lhe posso dar documentos. Portanto, basta colocar até a barra, que ele começa logo a procurar, ou colocam aqui no mais e acaba por ser igual. E eu vou-lhe dar o nosso PowerPoint do webinar. E a empresa APR e a Composo, que é a nossa aqui empresa fictícia. E pronto. E ele está a escrever o nosso contrato de confidencialidade. Quem diz isso diz outra coisa qualquer. Portanto, ele está a escrever, escreveu. Eu posso pedir-lhe para ele gerar outros, portanto, clicando aqui em regenerar. Posso pedir para manter ou torná-lo mais longo. Pronto, já está com 10 cláusulas, agora eram 7, acho eu. Ele mantém, exatamente, ele mantém aqui todo o histórico. Vocês depois podem escolher aquilo que pretenderem, portanto, só navegar. E eu vou manter esta. Portanto, como todo, com tudo bem explícito. E depois podemos fazer muito mais coisas aqui em cima, nomeadamente
Eu posso, aqui para os marketeers que estão hoje nesta sessão, podemos pedir para criar imagens. Se pedir cria uma imagem baseada na inteligência artificial. Se ele vai criar uma imagem, e como veem, depois temos sempre aqui o botão disponível, caso esta janela esteja fechada, para a abrir, e sempre a mesma coisa. Temos o contexto de trabalho e o contexto web, e a possibilidade de termos uma conversa temporária que não fica gravada nos nossos chats, senão ela ficará gravada nos chats que temos aqui e que vocês podem sempre consultar. Portanto, é sempre a mesma janela, vocês têm sempre as mesmas funcionalidades à mão em todo o ecossistema Microsoft 365. Isto é realmente fantástico ao nível de produtividade. Pronto, entretanto, ele está aqui a gerar a imagem. Isto é sempre assim, quando é a geração de imagens demora sempre um bocadinho. E de facto, pronto, ele acaba por ajudar a minimizar o tempo que temos na criação de documentos, nomeadamente o contrato de confidencialidade, outros, temos aqui várias coisas que podemos fazer, ou até através de pegar numa proposta, num documento, pedirem para resumir esse documento. Portanto, são várias as possibilidades que temos. Depois ficam logo com um resumo em Word, que podem gravar no vosso OneDrive ou no vosso SharePoint e seguir aqui o ciclo normal de elaboração e arquivo documental. Portanto, ele está aqui a gerar a imagem devagarinho. É muito normal. Os problemas aqui que são quase todos desta forma demoram sempre um bocadinho a criar. Enquanto isso, nós podíamos estar aqui a ler o nosso contrato. Inclusivamente a qualquer momento nós podemos até inserir um resumo do que é o contrato em cima, portanto, até posso copiar e colar, escrever um e-mail, está feito, portanto, temos aqui várias possibilidades, portanto, nós temos sempre depois este botãozinho que nos permite continuar a escrever, refinar aqui o texto, inserir um resumo, como eu fiz há pouco, ou conversar com o Copilot, que é o que estamos aqui a fazer. Inclusivamente, vocês podem iniciar o ditado, portanto, ele depois também faz a transcrição ou falarem por áudio. Pronto, ele está aqui a acabar a nossa imagem, que depois poderíamos inserir dentro do contrato, não é muito normal, mas poderíamos inserir no documento e seguir com a informação. Já cá está, agora nós podemos inserir se quisermos e depois é a edição, completamente normal. Estamos a trabalhar dentro do Word, do Excel, PowerPoint, estamos a trabalhar dentro daquilo que estamos habituados e depois podemos continuar a interagir. Eu vou guardar este fecheiro, eu vou fechá-lo e vou abrir o nosso PowerPoint aqui numa janela nova. Eu vou abrir aqui e vou clicar aqui no nosso PowerPoint em criar com o Copilot. Nós, no Copilot, no PowerPoint, nós podemos criar apresentações sobre um tema qualquer ou até podemos dar fecheiros de referência. Nomeadamente, eu vou dar o fecheiro que nós fizemos agora, do contrato. Também posso dar o ficheiro do webinar.
Bom, podemos dar aqui alguns contextos, pronto, temos aqui alguma informação, podemos dar os contextos que quisermos e depois temos inclusivamente a estrutura da apresentação, que pode ser alguma recente, alguma do 365, que vocês podem aqui escolher a que pretenderem, ou até da nossa organização. Portanto, podemos carregar os nossos templates e ele vai utilizar esses templates para fazer. Eu vou usar aqui o mais inspiracional e ele vai gerar a nossa apresentação. Portanto, para além de gerar todos os slides, imagens, etc., portanto, ele gera também as notas de orador e aqui toda a agenda daquilo que ele pretende. Se vocês quiserem criar um novo tópico ou reorganizar os tópicos, podem fazê-lo. Ele vai criar 24 dispositivos, ele no máximo pode criar 40. Eu vou gerar os diapositivos. Pronto, ele agora cria tudo, portanto, os títulos, o conteúdo, as imagens que podem ser utilizadas, portanto, não têm direitos de autor, e as próprias notas de orador. Podem-me dizer que não, Catarina, mas isso não está lindo, maravilhoso. Pois é PowerPoint, mas acaba por, nós conseguimos ir alterando consoante os nossos gostos e consoante aquilo que pretendemos. Mas a base já está feita, portanto, ajuda-nos imenso naquilo que é a automatização e o aumento da produtividade. Isto porque nós temos já as notas de orador, portanto, aquilo que nós devemos dizer em cada um dos slides, e temos os nossos slides criados. E a partir de agora, daqui poderíamos fazer aquilo que quiséssemos, alterar a imagem, etc. Portanto, ele inclusivamente coloca tudo por secções, e depois, a partir daqui, posso sugerir perguntas que o meu cliente pode fazer sobre a apresentação, respostas devo dar. Agora é explorar, ou seja, agora podem fazer perguntas aqui em cima, portanto, possíveis perguntas do cliente, o que é que acontece à informação confidencial no final do serviço. Isto aqui é uma possível resposta. É permitido guardar cópias da informação, como é que é comprovada a devolução. Portanto, temos aqui já 5 possíveis perguntas e 5 respostas ou sugestões de respostas que nós podemos dar com base na apresentação. Eu peguei num fecheiro que criei convosco, serve para qualquer outro que vocês tenham. O que é importante é que ele tem que residir na cloud, portanto tem que estar no OneDrive ou no SharePoint. Não é possível vocês carregarem o fecheiro, pelo menos para já, do vosso explorador de fecheiros. Portanto, ele tem mesmo que estar dentro do ecossistema da Microsoft. Pronto, a partir daqui, eu vou fechar, não vou guardar esta. Vou aqui entrar no Excel. O Excel é aqui um copilot bastante interessante. É aquele que tem crescido mais um bocadinho nos últimos tempos, também foi aquele que estava menos desenvolvido no início, em que nós aqui podemos fazer várias coisas. Podemos pedir para ele adicionar colunas. Adiciona uma coluna que aches pertinente neste modelo de dados. Vamos ver o que é que sai daqui. Pode não sair nada. Isto é sempre uma incógnita. Pode não sair nada de jeito. Alguma coisa há de sair.
Pronto. Então ele acha interessante colocar a coluna de margem em percentagem. Pronto. E agora a partir daqui eu posso pedir-me para ele explicar como é que adiciona a coluna. Portanto, também já temos aqui a informação. Pronto, ele agora vai-me explicar tudo direitinho o que é que eu tenho que fazer. Posso ver em inglês também, o meu Excel está em português, portanto eu agora hum, posso copiar e colar se eu assim pretender. E agora temos aqui a nossa margem. Também podia pedir, podes adicionar a tua coluna. Ele não tem permissão para isso. Eu posso pedir para ele gerar fecheiro atualizado, pronto, e por aí adiante. Portanto, também não vos vou amassar com isto. O que tipicamente fazemos nos workshops, pegamos em alguns casos específicos que tenham e fazemos convosco. Pronto, ele agora já criou um fecheiro novo com a margem, portanto já está aqui. Eu já tinha acrescentado, portanto ele criou outra coluna, exatamente igual, mas vamos com esta. Outra coisa muito interessante que podemos fazer é mostra-me os insights dos dados. Há outras coisas que nós podemos pedir, coloca a coluna X a amarelo, coloca a negrito, etc. Da minha ótica, acho que é mais rápido nós fazermos do que estar a pedir, mas quando estamos a falar de colunas com alguma complexidade, para o que vê, alguma questão já um bocadinho, algum Python até, ele também vos consegue ajudar nesse sentido. Mas isto também é interessante, ou seja, pedir-lhe insights, de quais são as nossas vendas totais, o nosso lucro total, a margem média, top 5 produtos, e ele dá-nos aqui estas respostas que podemos aproveitar para partilhar com os nossos stakeholders. Posso pedir para ele mostrar gráficos das vendas, das margens, etc. Portanto, podemos ir interagindo com este fecheiro para nos ajudar com aquilo que nós pretendemos tirar dos dados, que no final do dia acaba por ser importante para a nossa produtividade. Não é o que nós não saibamos fazer, mas se ele pode acelerar por nós, é como se fosse nosso assistente. É amigo, faz, depois nós validamos se está ok, e a partir daí vamos, vamos gerindo e vamos fazendo. Portanto, eu tenho aqui já um gráfico, só que aumentar para vocês conseguirem ver. Portanto, um gráfico que eu posso inclusivamente ver o código que está por trás deste gráfico, ok? Portanto, desculpem, andei muito para cima. Posso só para visualizá-lo. Isto é margem, temos aqui as vendas totais. Inclusivamente, eu posso pedir um dashboard interativo com filtros. E convém sempre no contexto de trabalho. Portanto, este
é o Copilot para 365, que tem licenciamento próprio, mas que acaba por estar aqui dentro de todo o ecossistema para vocês tirarem partido. E isto um ChatGPT, um DeepSeek, etc., não faz porque não está dentro do vosso Excel, não está dentro do vosso Word, não está dentro do vosso PowerPoint. Portanto, isto é uma das principais vantagens do Copilot. Pronto, agora posso lhe pedir para gerar um fecheiro HTML. Que eu depois posso partilhar, ou posso apresentar. Vamos ver se ele gera aqui também alguma coisa que seja interessante para nós. Ele já gerou e eu agora queria que ele disponibilizasse para download. Era exatamente isso que eu queria antes. Então, nós temos de ser específicos no prompt. Temos que lhe dar o contexto todo. Ele não vê o que nós estamos a pensar. Portanto, temos mesmo que ser o mais específicos possível. E depois são alguns truques que são importantes. Responde-me sempre em português de Portugal. Responde-me sem aqueles traços característicos da inteligência artificial. Portanto, temos que ir treinando e dar aqui algumas dicas. Pronto, ele não conseguiu. Mas pronto, para vos dar estas notas, depois podemos pedir para criar tabelas dinâmicas, etc. Tudo isto em cima do Excel. O mesmo acontece depois com o OneNote, também podem pedir resumos das vossas notas, etc. E no Teams, que é aquele que eu não vos consigo mostrar, porque estou a usar o Teams para vos dar esta sessão. No entanto, no e-book que vamos partilhar tem lá alguma informação que podem utilizar para tirarem partido do Copilot no Teams. Passando estas mini demonstrações, só aqui passar para conseguir ver se estou a partilhar direitinho. O que é que se espera depois do Copilot? Portanto, do Copilot e também dos agentes. Portanto, como eu vos disse, é um tema que vai ser alvo de um webinar e que acredito que seja interessante para que tenham aqui uma ideia do que é que podem ainda tirar mais partido e criar os vossos próprios copilots, vamos chamar assim. Mas, então, o que é que nós esperamos? Tempo poupado por dia por colaborador, quer seja em triagem de e-mails, portanto, perguntar o que é que eu tenho por ler, ou aquele que eu não dei resposta, notas de reuniões, criar um primeiro rascunho de conteúdos para podermos alavancar a nossa criatividade. Isto depois resulta, nem que poupemos só 10, 15 minutos por dia. No final de um mês, no final de um ano, estamos a falar de centenas de horas numa organização que estamos a gastar em processos repetitivos, em rascunhos, e que a inteligência artificial pode, sem dúvida, alavancar. E a melhor consistência e menos trabalhar sobre o trabalho. Portanto, vamos libertar-nos para aquilo que de facto é importante e é relevante para a nossa organização e fazemos mais em menos tempo. Outro tema que é muito importante quando estamos a falar da adoção da inteligência artificial, seja ela Copilot ou outra qualquer, é a segurança, a privacidade e a conformidade. Portanto, no Copilot existe um Enterprise Data Protection, a semelhança do que vocês têm dentro daquilo que é o vosso 365, portanto já acontecia com os vossos e-mails e com os vossos fecheiros. Os prompts e as respostas estão protegidos, não há treino de modelos públicos, só o vosso. Os dados estão isolados dentro do vosso tenant, mesmo que o tenant da API esteja no vosso data center dentro da Microsoft, no 365, não existe qualquer partilha entre data centers.
entre servidor até, dentro do vosso tenant, não fica isolado e não há partilha para mais nenhum tenant. A encriptação está em trânsito e em repouso. Existe um respeito por permissões e políticas, caso tenham políticas de DLP instaladas, rótulos de sensibilidade de documentos, rótulos de retenção, tudo isto é respeitado pelo Copilot. Portanto, tenho aqui um documento que é considerado confidencial a nível de rotulagem de privacidade, ele não vai trazer essa informação e está em conformidade com aquilo que é a legislação da RGPD, etc. Relativamente a licenciamento e requisitos. Portanto, para terem um Copilot, têm que ter um plano elegível 365. O Copilot não funciona sem 365, como é óbvio, porque precisamos dele integrado nas nossas aplicações. Portanto, têm que ter no mínimo um Business Standard ou Premium ou um Enterprise E365. O preço de referência, portanto, este é um preço que está publicado no PVP, portanto, depois é uma questão de vermos com a nossa equipa comercial o vosso valor, mas o preço de referência PVP da Microsoft são 30 euros por utilizador por mês, mas em contrato anual, portanto, isto é importante. Relativamente ao Copilot Studio, está a surgir aqui uma alteração de licenciamento que foi publicado este mês, em que existe um consumo de créditos, portanto, depois também vos podemos fazer chegar aqui alguma informação sobre isso. E existe uma ativação, ou por parte da administração, de controle por grupos de políticas e relatórios de adoção, já existem no pacote 365, mas que é importante, de facto, existir este roadmap da ativação e da adoção do Copilot dentro da vossa organização. Portanto, boas práticas em governação e adoção. Portanto, eu tenho vindo a falar sobre isto ao longo da sessão, mas é importantíssimo criarmos políticas e limites da utilização de Copilot. Portanto, quem é que vai utilizar, onde, com que dados, em que contextos. Depois preparar alguns catálogos de prompts e templates por função. Ajuda a desbloquear, ajuda a começar a saber usar, que acaba por ser muito, muito importante. O programa de Champions e formação contínua, ou seja, terem pessoas internamente a quem podemos recorrer se tivermos alguma dúvida, e termos um loop de feedback. Perceber, ok, estou a utilizar, não estou, que medidas vou tomar, para tirarem partido do investimento. Como eu já falei, existe esta extensibilidade com agentes de Copilot Studio, portanto, agentes que combinam dados, ações e fluxos que ficam publicados dentro do Copilot, em que podemos, inclusivamente, como foi, por exemplo, aquele caso da cantina, podemos ter integração com outros processos, ou alimentar bases de dados, ou interagir com CRM, com ERP, ou interagir com o fluxo de aprovação. Portanto, não é só fazer perguntas como um chat, podemos ter aqui várias outras ações que o próprio Copilot Studio pode fazer. Ele tem um modelo de custos por utilização, portanto está fora do 365. Há um modelo Pay As You Go, há um modelo mensal de créditos, portanto é avaliado caso a caso aquilo que pode fazer sentido. Um roadmap típico de adoção, em que eu coloco aqui 6 a 8 semanas, que temos vindo a fazer, passa pelo assessment, portanto, percebemos que dados é que temos, a questão da segurança, casos prioritários, definirmos de facto quem é que vão ser os primeiros a utilizar e em que cenários, depois fazermos um piloto com poucos utilizadores, com 3 a 5 cenários críticos, passar formação, passar prompts e fazer os playbooks. Depois, darmos aqui um tempo de utilização
e revermos, portanto, percebemos aqui que KPIs foram cumpridos e que melhorias é que ocorreram, de tempo poupado, qualidade, etc. E depois escalar. Portanto, passo a passo, sem termos aqui grandes sonhos de implementar tudo de um dia para o outro, passo a passo, é o primeiro estranha-se, depois entranha-se, e para fazer, de facto, parte do vosso dia a dia de trabalho para potenciarem o investimento. Não é isso que nós queremos, senão é um brinquedo muito caro que não faz sentido para usarem só o chat. Portanto, temos que tirar aqui partido de tudo isto. Então, se tiverem perguntas, tem aqui a questão no chat, do vosso lado direito tem na barra de cima tem um PIR, perguntas e respostas. Eu tenho aqui uma pergunta sobre se o Copilot explica o que podemos fazer ou altera os fecheiros a pedido. Ele não altera o ficheiro, ou seja, ele pode criar documentos em cima do mesmo, ou resumir um ficheiro, etc. Portanto, aquilo que eu mostrei no Excel, por exemplo, ele cria, eu posso pedir para ele gerar um ficheiro Excel com outras colunas, com outro tipo de informação. Nunca altera o ficheiro original, nós ficamos sempre com o ficheiro original em cima. Agora, temos estas duas possibilidades, de facto. Ele pode explicar o que nós podemos fazer e nós fazemos, ou então dizemos, amigo, mas eu queria mesmo que tu fizesses. E ele gera um documento novo. Mesmo quando criamos ou colocamos ficheiros grandes, um RFP, um caderno de encargos, um documento, um livro qualquer que seja bastante extenso, ele faz-nos o resumo com base no prompt que lhe dermos, mas nunca altera o ficheiro original, ok? Nós mantemos sempre, ele cria sempre em cima do mesmo para garantir que nós não perdemos a primeira versão daquilo que foi o ficheiro. Não sei se tem mais perguntas. Pronto, enquanto não tenho aqui, acho que sim. Pronto, tem aqui uma pergunta que é muito interessante. Obrigada, Kátia. Que é se criar um agente, as pessoas com conta de 365 podem fazer perguntas mesmo não tendo licença Copilot? Sim, podem. Aqui a questão é que vão consumir créditos e os créditos são consumidos ao tenant. Nós depois vamos partilhar aqui alguma informação sobre isso, aqui com o e-book, para terem aqui algumas dúvidas deste licenciamento, que é muito recente, portanto, como eu disse há pouco, saiu este mês, até eu ainda estou aqui a aprender o que é que mudou, porque de facto mudou aqui algumas coisas, e só que perdi o raciocínio, mas já cheguei. Portanto, mesmo pessoas que não tenham licença Copilot depois podem interagir com o agente. Vão consumir créditos. O crédito tem um custo de 1 cêntimo por pergunta, portanto, por interação. Agora, temos que treinar aqui as pessoas por causa disso, porque depois implica custos. Mas nós vamos vos passar aqui um guia sobre isto do Copilot Studio, inclusivamente vou estar num evento da Microsoft na próxima semana internacional, em que um dos principais temas é este mesmo, é o Copilot, e no final também vos passaremos, aqui a vocês que estiveram connosco e mostraram este interesse, passaremos em primeira mão algumas das novidades, algumas das questões que foram faladas, nomeadamente a nível de licenciamento e de roadmap, daquilo que vai surgir de novo no Copilot. Mas respondendo aqui à pergunta, sim, as pessoas com conta 365, mesmo não tendo licença Copilot, podem interagir com o agente, consumindo créditos que têm um custo aproximado de 1 cêntimo por crédito. Podem fazer pay as you go, ou seja, à medida que vocês vão, tipo Azure, ou conta da eletricidade, vocês consomem mais, pagam mais, consomem menos, pagam menos.
ou através de um pack mensal, que em dólares ronda os $200 por mês, com 25.000 créditos. Pronto, isto é uma questão que eu depois também tenho que validar qual é o pricing em euros, mas para vos dar já esta nota daquilo que eu tenho lido, ok? Relativamente aqui a uma pergunta que temos, se existe um limite de conversa com o Copilot. No ChatGPT temos os tokens, ou com a licença de 30 € não existe limite de interação. Não existe limite de interação, vocês podem interagir conforme quiserem, inclusivamente já podem utilizar o modelo GPT-5. No final do dia estamos a falar de uma mesma empresa, a Microsoft e a OpenAI. A OpenAI, detentora do ChatGPT, acaba por ser é uma participada da Microsoft, portanto utiliza a sua infraestrutura, sendo que o Copilot também usa o modelo GPT-5 com estas ressalvas, sempre dentro da vossa organização, etc. Eu até vos posso aqui, bom, ele por defeito não está ativo, mas podem ativá-lo e depois não têm limitação, porque estão a pagar, portanto é como o ChatGPT, se pagarmos também. Temos aqui acesso. Em que outra questão? Relativamente a estes 25.000 créditos são para quem não tiver conta com o Copilot? Não, é indiferente. Portanto, quem tem a conta do Copilot pode criar o agente a nível de consumo, é sempre por crédito. Portanto, mesmo que eu tenha criado o agente, se eu interagir, estou a gastar um crédito dessa interação. Mas nós conseguimos depois passar-vos então toda esta informação, que já percebi que tem aqui algum impacto, e que pronto, até então não era necessário, portanto aqui o Copilot Studio, temos aqui vários clientes que tinham agentes e que estavam a utilizar mesmo sem licença Copilot. No entanto, agora as regras mudaram e existe este consumo de créditos por interação com o agente. Pronto, acho que não tenho mais perguntas. Se tiverem, estejam completamente à vontade. Entretanto, quero agradecer-vos por terem estado aqui esta horinha comigo. Como eu vos disse, obrigada por estarem cá. Portanto, vamos passar-vos um e-book gratuito sobre o Copilot. Entretanto, também vou reunir toda esta informação do novo licenciamento Copilot Studio, que foi agora publicado este mês, e passar-vos também aqui um resumo daquilo que é esse licenciamento e os custos que podem estar envolvidos para a vossa organização, para fazerem aqui algumas simulações e perceberem o custo-benefício, mas acreditem que o benefício é é bastante alto, é incrível. E vemos no próximo webinar. Qualquer dúvida que tenham, eu posso deixar cá o meu e-mail. Tem aqui outra pergunta. Se o modelo usado no Copilot é o mesmo que o ChatGPT, qual é a diferença? O modelo de linguagem, o modelo 5 é o mesmo. A diferença é que, para além da questão da segurança, portanto, todos os dados partilhados e toda a informação partilhada ficam dentro do vosso tenant, no ChatGPT isso não é garantido, é a inserção dentro das aplicações do 365, do Teams, do e-mail, do Word, do Excel, do PowerPoint, etc, etc. É a inserção do browser também. É essa a principal diferença e o contexto. Portanto, eu dou-lhe o contexto de trabalho, eu não posso perguntar ao ChatGPT quantos e-mails é que eu tenho por ler. No Copilot eu posso. Não lhe posso perguntar
Se eu perguntar quem é a Marta Costa, a minha colega do marketing, que vocês receberam a newsletter e o convite, o ChatGPT vai-me dar as Marta Costas que ele encontrar, não vai dar a Marta Costa da APR. Portanto, as principais diferenças são estas: o respeito pela privacidade de dados, o contexto do utilizador, guardar os dados no vosso tenant sem treinar modelos, sem treinar o modelo, portanto, vocês treinam dentro da vossa organização. E é isso. Mas depois, a nível de modelo de dados e capacidade, etc., o modelo acaba por ser similar do ChatGPT, do resto não, porque a OpenAI e a Microsoft são a OpenAI é participada da Microsoft. Aqui dar mais um bocadinho para ver se há aqui alguma questão, mas também qualquer coisa, como eu estava a dizer, eu vou colocar aqui no chat. Acabei de colocar aqui no chat o meu e-mail, portanto, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, por favor, digam que, que eu tenho todo o gosto em responder-vos. Pronto, acho que é isto. Acho que já não há mais perguntas. Qualquer coisa, como eu vos disse, estou ao vosso dispor. Resta-me agradecer a vossa presença. Espero que tenham o resto de uma boa semana. Qualquer dúvida, qualquer questão, estou deste lado, por favor, disponham. Muito obrigada. Bom dia.